Glória a Jesus. Aumenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. 1 Samuel. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor. Vamos começar. Capítulo 13. A partir do versículo 8, onde saiu. Aleluia, Jesus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Estar na presença do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. 1 Samuel 13, versículo 8. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não via nos dias aprazados, e os filisteus já te tinham juntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Eu sei que estás aqui, ó meu Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, ó meu Senhor. Eu sei que estás aqui. A minha alma te louva. A minha alma te louva. A minha alma te louva, porque eu sei que estás aqui. A minha alma te louva. A minha alma te louva. A minha alma te louva, porque eu sei que estás aqui. Senhor, nós estamos na tua presença, meu Pai. Oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor já está nesse lugar, meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa falar através da tua palavra, meu Pai. Oh, Senhor, coloca a tua palavra na nossa boca, meu Pai. Porque teu povo, meu Pai, ó Senhor, precisa ser orientado, meu Pai. Ó Senhor, que a tua palavra seja como um fogo, meu Pai, nos nossos corações essa noite, meu Pai. Tudo que é empecilho, meu Pai, tudo que é obstáculo, meu Deus, o Senhor lança por terra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor. Palavra, né, irmãos, tremenda. Aleluia, Jesus, que serve de lição para nós. Oi, irmãos, a Bíblia fala, aleluia, Jesus, irmãos, conhece a história. Aleluia, Jesus, que o Senhor reinava, aleluia, sobre Israel. Aleluia, mas de repente, irmãos, aleluia, Israel começou a olhar as outras nações.
Aleluia, Jesus, e via que as outras nações tinham um rei. Aleluia, só Israel que não tinha um rei. Aleluia, o Senhor levantava juízes. Aleluia, profeta Samuel. Aleluia, julgou Israel. Outros juízes julgaram Israel. Aleluia, Jesus. Mas eles ficaram olhando e falou, só nós não temos rei. Aleluia, todas as nações têm um rei, só nós não temos. Aleluia, Jesus. E eles, irmãos, foram diante de Samuel e pediram um rei. Aleluia, Samuel ficou muito triste. Aleluia, Jesus. Samuel ficou bastante aborrecido com aquilo. Aleluia, Jesus. E ele foi diante do Senhor e falou com o Senhor. Aleluia, o que o povo havia pedido. E a Bíblia fala, irmãos, aleluia, Jesus, que o Senhor respondeu para Samuel assim. Aleluia, Jesus. Olha, Samuel, não fica triste, não. Aleluia, porque eles não têm rejeitado, não é você. Aleluia, eles estão rejeitando, é a mim. Aleluia, para que não reine sobre eles. Aleluia, Jesus, mas eu vou permitir. Aleluia, Jesus. E o Senhor foi lá, irmãos. Aleluia, direcionou. Aleluia, Saul. Embora Saul, irmãos, não era o querer, a vontade total do Senhor. Aleluia, mas já que o povo pediu, o Senhor deu. Aleluia, Jesus. E o Senhor mudou o coração de Saul. Aleluia, para que ele pudesse reinar. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, Samuel falou assim, olha, espera por mim 7 dias. Aleluia, e eu virei. Aleluia, e ele já tinha sido ungido. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, nesse período, os filisteus estavam rodeando Israel. Aleluia, já se armando para a guerra. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, aleluia, Saul está esperando. Aleluia, e foi esperando, e foi esperando, e foi esperando. Aleluia, e Samuel não chegava. Aleluia, eu acredito, irmãos, que Samuel não atrasou. Ele chegou no último momento. Aleluia, Jesus, porque ele falou que era para esperar 7 dias. Aleluia, Jesus, só que, aleluia, chegou bem no finalzinho. Aleluia, muitas das vezes, irmãos, não é sobre isso que nós vamos falar. Às vezes Deus promete coisas para nós e nós nos precipitamos, aleluia, porque nós não estamos vendo o operar do Senhor. Aleluia, mas quando o Senhor fala, irmãos, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia, o Deus que falou, Ele é capaz de cumprir. Muitas das vezes Ele só prova a nossa fé, irmãos. Aleluia, muitas das vezes nós desistimos antes de alcançar a vitória. Oh, aleluia, Jesus. E Saul ficou muito afobado. Aleluia, ele olhava e via os filisteus, aleluia, já se armando. Ele começou a ficar apavorado. Aleluia, Jesus, ele pensou, eu tenho que oferecer o sacrifício, eu tenho que oferecer o sacrifício. Aleluia, porque os filisteus estão vindo, eu nem orei ao Senhor, eu nem sacrifiquei. Aleluia, ele pensava que era dessa forma que ele ia vencer a guerra. Outra lição para nós, irmãos. Aleluia, Jesus, não basta sacrifícios. Aleluia, Jesus, oração, jejum é muito bom e nós precisamos fazer. Aleluia, Jesus, mas, aleluia, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul não entendia isso. Aleluia, Jesus, ele pensou que se ele corresse e fizesse o sacrifício, aleluia, o Senhor daria ele vitória. Aleluia, Jesus, só que a única coisa que ele tinha que fazer é esperar e obedecer a palavra que o Senhor deu através de Samuel. E ele não fez isso. Ele precipitou. Aleluia, Jesus, e a Bíblia fala que ele foi oferecer o sacrifício. Aí o Samuel chega. Aleluia. E quando Samuel chega, a palavra que saiu, aleluia, aqui. Aleluia, Jesus. Aí Samuel olhou para ele. Aleluia, ele falou, olha, ele justificando. Aleluia, os filisteus estavam, aleluia, se armando. Aleluia, para vir. Aleluia, Jesus. E aí eu esforcei e fui lá e ofereci o sacrifício. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia fala que Samuel falou assim, olha, você foi tolo. Aleluia, você obrastes neciamente é tolo. Aleluia, Jesus. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus, está vendo? Não era Samuel.
Aleluia, Jesus não era o profeta Samuel, não era o juiz Samuel, não era o homem Samuel que tinha falado. Aleluia, ele só transmitiu o recado da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. E ele falou assim, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aleluia, Jesus. Olha, irmãos, ele foi uma permissão do Senhor, é verdade. Aleluia, Jesus, mas porque ele não obedeceu à voz do Senhor, aleluia, Jesus, ele, irmãos, ficou reprovado diante do Senhor. Foi reprovado. Aleluia, Jesus. O Senhor falou com ele, se você tivesse ouvido, aleluia, agora, aleluia, o Senhor teria aprovado o seu reino estabelecido para sempre. Aleluia, para sempre o reino dele, né, irmãos? Aleluia, porque nós sabemos, aleluia, Jesus, que o Messias e o reino, os demais reinos viria da tribo de Judá, isso é fato. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, Samuel continuou, falou assim, porém agora não subsistirá o teu reino. Aleluia, Jesus. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Aleluia. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Oh, irmãos, aleluia, Jesus, enquanto isso, aleluia, enquanto Saul recebia essa palavra, aleluia, o homem segundo o coração do Senhor, aleluia, estava lá cuidando das ovelhinhas, aleluia, estava lá adorando o Senhor com a sua harpa, estava lá com o seu coração sincero. Ele não sabia a conversa que Samuel estava tendo, aleluia, com Saul. Aleluia, mas ele sentiu algo diferenciado. Aleluia, porque o Senhor falou assim, já lhe tem ordenado o Senhor. Já lhe tem ordenado, Senhor, que seja chefe sobre o meu povo. Oh, irmãos, que coisa tremenda. Aleluia, enquanto, aleluia, nesse contexto havia essa conversa, o Davi estava tranquilinho no campo, um jovenzinho, irmãos. Aleluia, ele nem de maior era. Aleluia, Jesus. Ele estava cuidando, aleluia, das ovelhinhas, aleluia, adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque ele era um autêntico adorador. Aleluia, um dos maiores adoradores, aleluia, da Bíblia Sagrada. Aleluia, é o salmista Davi. O homem que adorava o Senhor com toda a sua alma. O homem que se deliciava. Aleluia, tinha prazer no Senhor. Esse era Davi. Oh, glória a Jesus. Aleluia, o homem que chegou a dizer, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Eu só tenho o Senhor. Esse era Davi. Oh, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, Saul foi rejeitado. Porque, irmãos, ele não obedecia. Aleluia, ele não ouvia a voz de Deus. Ele não esperou. Aleluia, como o profeta falou. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, em contraposição tinha um Davi. Aleluia, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia, o homem que ouvia a voz de Deus. O homem que era humilde de coração. Aleluia, o homem que estava pronto para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor falava. Um homem segundo o coração, irmãos. Isso, aleluia, Jesus, é tão difícil. Aleluia, de se achar um homem segundo o meu coração. Isso foi Deus que falou. Aleluia, um homem segundo o meu coração. Aleluia, o que está no meu coração está no coração dele. O meu desejo é o desejo dele. Aleluia, o que eu quero executar, ele executa. Oh, aleluia. O que eu quero fazer, ele faz. Aleluia, é assim que eu preciso de um chefe. Aleluia, eu preciso de um chefe desse jeito. Eu preciso de um homem dessa maneira para guiar o meu povo. Oh, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, conhece a história? A Bíblia fala, aleluia, que o profeta Samuel encontra Davi.
Oh, aleluia. Até o seu pai queria mandar os seus irmãos na frente porque eles eram mais belos. Aleluia, eles eram até do exército. Então parecia que eles tinham mais capacidade, porque eram guerreiros, eram do exército. O Davi nem do exército era. Ele não podia, ele era de menor. Aleluia, Jesus. E aí parecia que aqueles homens eram tudo melhores. E foi passando diante de Samuel. Aleluia. E Samuel olhava, certamente é esse. Certamente é esse. E o Senhor não. Aleluia, certamente é esse. Aleluia, o Senhor não. Samuel não atenta para a aparência. Aleluia, porque o homem olha o que está diante dos seus olhos. Mas é o Senhor que contempla o coração. Eu contemplo o coração. Oh, meu irmão, o Senhor contempla o seu coração. O Senhor contempla o meu coração. O Senhor contempla a sua vida. Aleluia, Jesus. E isso é importante, porque o que o homem não vê, meu irmão, o Senhor vê. Aleluia, o que o homem não pode alcançar, o meu Deus vê. Oh, aleluia, Jesus. E que fique essa palavra no nosso coração, que sirva de lição para nós, não olhar a aparência do homem. E quando eu digo isso, eu não falo, irmãos, de aparência de roupa, nem nada disso. Aleluia, como eles usam essa palavra e distorce ela. Aleluia, eu não estou dizendo isso, estou dizendo, aleluia, para você ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Jesus, para buscar ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus, que o que o Senhor pensa, aleluia, Jesus, Ele pode compartilhar com você. Aleluia, a opinião que o Senhor tem, você tem. O que o Senhor quer executar, você executa. O que o Senhor quer fazer, você faz com prazer. Aleluia, assim era Davi. Aleluia, Saul foi desobediente. Aleluia, Jesus, e ele perdeu, e nem era para ele reinar. Aleluia, Jesus, mas ele perdeu uma oportunidade que o Senhor deu para ele. Aleluia, Jesus, mas Davi, aleluia, Jesus, ele nem imaginava. Aleluia, Jesus, mas ele já estava no coração de Deus. Ele já estava no plano de Deus. Aleluia, Jesus, o Senhor lá no início profetizou. Aleluia, aqui da tribo de Judá não ia arredar o cetro. Oh, aleluia, o Senhor também falou, da raiz de Jessé, eu vou levantar, aleluia, o Messias. Oh, aleluia, como é bom ser fiel, crente. Como é bom ser fiel, meu irmão. Como é bom servir a Deus de verdade. Aleluia, Jesus. E depois tem alguém que fica pensando, mas por que o irmão? Mas por que a minha irmã? Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu, meu querido? Aleluia, que o Senhor contempla o coração. Que o Senhor sonda a mente. Que o Senhor sabe todas as coisas. Você ainda não entendeu isso de Deus? Você ainda não compreendeu isso de Deus? Se você não compreendeu, pode compreender agora. O Senhor está falando, você não compreendeu. Eu não acredito que você não compreendeu. Aleluia, o que o Senhor está falando. O Senhor contempla a mente e o coração. Aleluia, o Senhor sabe. Aleluia, o Senhor conhece cada crente que está aqui. O Senhor me conhece. O Senhor te conhece. Aleluia, o Senhor sabe bem os seus pensamentos. O Senhor sabe bem o seu coração. O Senhor sabe bem o que você pensa, o que você sente. Aleluia, Ele sabe se Ele pode contar com você ou não. Aleluia, Ele sabe se Ele pode te usar ou não. Ele sabe se você é confiável ou não. Ele sabe. Aleluia, foi por isso que Ele chamou Davi. Um homem que ele sabia que era segundo o coração dele. Aleluia, que fique essa palavra aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Nilson com palmas e glória a Deus.